é só um emblema, algo tão normal, um símbolo apenas tão formal. Muitos querem desprezar, outros querem difamar o madeiro de amor que ao céu traduz. Sim, nesta cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés ali, a angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Quero agradecê-lo por seu grande amor, pois nova chance deu ao pecador. Se eu olho para a cruz, claramente posso ver a ponte que nos leva para o céu. Sim, nesta cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés ali, a angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Cristo está a te chamar, meu filho, aqui estou. Morri na cruz em teu lugar, eu sempre te amei. Eu te amei. Oh, sim, nesta cruz pendurado foi meu Salvador. Pregaram suas mãos e pés ali, a angústia suportou, se entregando por amor. Ele poderia desistir, mas escolheu morrer na cruz por mim. Mas escolheu morrer na cruz por mim, na cruz por mim. Amém. Como agradecer ao meu Senhor por tudo que Ele tem me dado? Como agradecer ao Pai de amor por tantas bênçãos, graças e cuidado. Nada poderia expressar o quanto sou grato a Ti, Senhor, mas quero exaltar Teu nome neste hino de louvor. Quero, meu Deus, te agradecer por minha voz e emoção, Pai querido, te oferecer Sentimentos puros
furos do meu coração. Nada que eu faça se pode igualar, ao teu amor infinito perdão. Aceita, Senhor, minha gratidão. Como agradecer ao meu Senhor por bênçãos que do céu tem derramado. Quanto mais preciso dele aqui, eu sinto sua presença ao meu lado. Nada poderia descrever a paz e a grandeza deste amor. E o meu coração se enche de alegria e de calor. Quero, meu Deus, te agradecer com minha voz e emoção. Pai querido, te oferecer sentimentos puros do meu coração. Nada que eu faça se pode igualar ao teu amor infinito perdão. Aceita, Senhor, minha gratidão. Tudo que eu sinto me faz ter mais fé, que um dia irei tua mão segurar. Neste momento, ajoelhado aos teus pés, irei contemplar-te, feliz te adorar. Quero, meu Deus, te agradecer com minha voz e emoção. Pai querido, te oferecer sentimentos puros do meu coração. Nada que eu faça se pode igualar ao teu amor infinito perdão. Aceita, Senhor, minha gratidão. Aceita, Senhor, minha gratidão. Amém. Igreja Central de Curitiba, boa noite. Para você que está aqui mais uma noite mais forte, boa noite. Quem curtiu a chuva hoje o dia inteiro, diga amém. Mas quem está feliz porque apesar da chuva está aqui, diga amém. Eu não sei porque realmente estava matando a saudade de 7 anos de Curitiba e realmente ver uma semana como essa, a gente fica surpreso em ver você aqui. E você que está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, mais uma vez quero lhe conduzir para mais uma noite, através da Palavra de Deus, aos milagres que Jesus está nos apresentando através de sua Palavra Sagrada. Quantos aqui, alguma dessas noites, já receberam uma bênção especial de Deus? Posso ver as mãos? Quantos hoje trouxeram um amigo aqui? Posso ver as mãos? Que Deus seja louvado. E quantos aqui são anjos da esperança? Posso ver as mãos? Amém. Vocês não esqueçam, o culto tem que acabar 9 horas em ponto, porque às 9h04 da noite nós vamos entrar ao vivo para o Brasil e para o mundo, através do programa Anjos da Esperança, nesse cenário que está montado aqui. E eu convido a todos vocês, ficarem um pouquinho mais, se quiserem, até às 10 da noite. Nós vamos estar falando para o mundo inteiro quais são os sonhos de Deus para novo tempo. E já estamos aqui com o pastor Stanley, que vai participar, pastor Gilson, que vai participar, pastor Ivan, o grupo do louvor, Daniel, e um link via satélite com o pessoal lá em Jacareí, com novidades que eu não vou contar para você, afinal de contas, você veio aqui para ter mais uma noite ainda acreditando. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça,
O sermão está começando. Essa é a visão de um cego. Um cego, para onde quer que olhe, ele vê exatamente o que você está vendo agora. Se o cego olha para um lado, ele vê nada. Se um cego olha para o outro lado, ele continua vendo nada. Um cego pode ter olhos, mas eles não veem. Um cego pode ter pupila, íris, cílios, sobrancelha, mas não enxerga. Essa é exatamente a visão que um cego tem da vida. Vê a vida através dos sons que ouve. Vê a vida através das coisas que toca. Pode abrir seus olhos. Se você pensava que ia fazer uma oração, se enganou. Eu queria começar hoje mostrando para você este objeto aqui que eu comprei há 10 anos atrás, aqui em Curitiba. Eu era pastor no sítio Cercado, região ali, junto ao Boqueirão, bairro Novo A, bairro Novo B. E um dia um cego de nascença chamado Sr. Valdivino bateu na minha porta e vendeu esta pequena vassoura por R$45. E eu comprei. Além de cego de nascença, um mercenário de nascença. Mas eu comprei, porque eu estava exatamente estudando um pouquinho mais sobre esta mensagem de hoje à noite. Um cego de nascença bate à minha porta, me vende uma vassoura, e eu pergunto para ele, o que é o branco? Ele disse, não sei, minha mãe diz que suja muito. Eu perguntei, o que é o vermelho? Também não sei, mas dizem que é a cor do sangue. Perguntei para o seu Valdivino, 35 anos, cego de nascença. E o pôr do sol? Senhor, o pôr do sol é o sonho que eu tenho de um dia poder enxergar. Um cego de nascença não tem memórias visuais, porque ele já nasceu na escuridão, então ele nunca viu nada. Um cego de nascença tem apenas sensações auditivas, sinestésicas, lembranças que não fazem parte de cor e imagem. Um cego de nascença vive uma experiência um pouquinho diferente da que nós vivemos. Agora sim, feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar com você. Bondoso Pai, a mensagem dessa noite é importantíssima e Tu sabes por que ela foi designada para essa noite. Que nós sintamos aqui, Senhor, o que aconteceu no milagre que Tu fizeste. Que possamos perceber a nossa cegueira, para através desta cegueira nós percebermos a necessidade que temos do Teu milagre em nós. Abençoe mais uma noite, abençoe mais uma mensagem, e abençoe mais uma vez os corações que estão aqui e que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo, em nome de Jesus. Amém. Quero ler para você João capítulo 9, versículos 1 a 3, leio na minha Bíblia, se você quiser acompanhar está na tela. João capítulo 9, 1 a 3, nós vemos. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E o texto continua, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jerusalém estava abarrotada de pessoas, era a festa dos tabernáculos, onde o povo de Israel celebrava as vitórias da colheita, e naquele momento as pessoas ficavam em tendas montadas no meio das ruas. A cidade dobrava, triplicava de quantidade de pessoas, turistas vindo de todos os lugares, e agora Jesus, o nosso Jesus dessa semana, está lá na frente do templo, ponto de encontro de milhares de pessoas, e nesse momento, Jesus, que antes tinha muitos seguidores, agora que tem seguidores, também tem perseguidores, é levado a um caso diferente, um caso de um homem que na verdade nasceu cego. Havia uma cultura judaica que dizia, se você tem um defeito é porque você cometeu um pecado, e a consequência do pecado é você sofrer. Então agora Jesus é levado tanto pelos discípulos quanto pelos escribas, fariseus e saduceus, diante de um cego de nascença. Pecou no útero da mãe? Pecado a gente tenta explicar, mas a verdade é que o pecado nos prende a situações onde você não pode ficar perguntando, Senhor, por que nasceu com AIDS? Senhor, por que nasceu cego de nascença? Senhor, por que sofremos? Essa pergunta nos acompanha. E quando Cristo se viu diante daquele caso, ele se lembrou de uma palavra chamada pecado. Falando em pecado, um cientista estava fazendo o seu doutorado em biologia em Harvard, um homem chamado John Anthony, um nome parecido com isso. E ele estava naquele momento, como biólogo, decifrando, tentando perceber um detalhe da vida das formigas. E sabe o que ele descobriu? Quando uma formiga morre, as outras formigas não percebem imediatamente que a formiga morreu. Ela fica morta e parada. E de repente, as formigas todas levantam aquele cadáver da formiguinha morta e levam até fora do formigueiro. Aquele biólogo descobriu que as formigas não percebem a morte pelo que enxergam, elas percebem a morte pelo que cheiram.
e chamou de ácido oleico o produto que uma formiga morta exala para que as outras percebam que ela morreu. Ele começou a fazer testes muito macabros, pegou um grãozinho de arroz e besuntou com ácido oleico que ele reproduziu em laboratório e colocou no formigueiro. Instantaneamente todas as formigas pararam e começaram a levar em procissão fúnebre aquele grãozinho de arroz para fora. E pior ainda, esse biólogo pegou uma formiga viva, jogou uma gotinha de ácido oleico sobre ela, e ela voltou toda pirilamba para o formigueiro. Quando chegou lá, não importava, ela com suas 300 patinhas, não sei quantas patas tem a formiga, brigando, dizendo, não tô morta, e as formigas todas, cadavericamente falando, levando aquela formiga para o funeral dela. Tanto é que ela só pôde voltar para o formigueiro depois que, com pena, o biólogo deu uma lavadinha na formiguinha. Pastor, que história é essa? Uma história que representa o pecado. O pecado é isso que acontece conosco. Passaram ácido oleico em nós, e hoje aonde nós vamos, nós carregamos o pecado. Amado jovem, todas as noites você tem vindo aqui, com chuva, com vento, com frio, e você na Rádio Novo Tempo tem me acompanhado para entender, pastor, por que é que nós vivemos isso? Passaram em mim o pecado, o que eu fiz para merecer? Foi a pergunta que fizeram para Cristo, diante de um cego de nascença, que não entendia nada, e agora aquele cego de nascença percebe que é o centro das atenções do templo. Jesus, não comece uma discussão sobre o sofrimento. Você pode gastar 1 milênio discutindo o sofrimento, nunca fez parte dos planos de Deus. Então Jesus já corta a discussão, que queria colocar Jesus numa situação difícil, e já passa por uma frase assustadora, quando ele diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E agora o cego que nunca tinha visto nada, ouve um estranho homem que não responde à pergunta feita, mas de lado volta para uma frase assustadora dizendo que ele era a luz. Até então Jesus não tinha feito uma declaração tão forte. Luz é o agente físico responsável pelas sensações visuais. Fiz um trabalho na minha adolescência que nunca esqueci dessa frase. O mundo sem luz fica na escuridão. E quando Cristo disse, sou a luz do mundo, ele puxou para si mesmo a divindade que se irradiava na humanidade do Filho de Deus, para dizendo, não adianta, se não for comigo, vocês não têm luz. E se não têm luz, não enxergam nada. E agora, antes que os discípulos se assustassem, ou os fariseus e saduceus pegassem em pedras, porque a declaração de Cristo foi polêmica, Jesus faz algo assustador. Faz algo assustador para lhe dizer a mensagem dessa noite. Cristianismo não é uma religião de cegos apenas. Cristianismo é uma religião de cegos que precisam de Jesus para verem melhor. O que Cristo faz? O texto continua, dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou para a cena. O templo está lotado. Todo mundo olha para aquele homem que se chama de luz. E agora o cego de nascença não entende nada, só quer uma esmolinha ali como um mendigo. Mas Jesus cospe naquele chão. A cena deve ter sido dantesca, porque ver o Filho de Deus cuspindo, fazendo lama, é uma coisa estranha. Mas posso imaginar que daquela mesma lama, quando Cristo está fazendo lama com sua saliva, ele começa a se lembrar, milhares de anos antes, mais de 4.000 anos antes, quando do mesmo lodo, do mesmo barro, fazia um Adão perfeito. Mas agora ele pega aquele barro, todo mundo dá um passo para trás, o cego não entende nada e de repente leva barro na cara. Mas Cristo dá uma ordem, que aquele cego nunca tinha ouvido uma ordem tão decidida. Vai, cego, vai, mendigo, vai você que sofre, vai você que não semeou e colheu, vai você que colhe consequências de algo que você nunca fez por merecer, vai no tanque de Siloé. E não falou mais nada. Nós sabemos o final do milagre, o cego não sabia. Mas a minha Bíblia me conta que o cego foi. Chegou naquele local onde mulheres estão lavando roupa, estão bebendo água, e aquele homem começa a lavar seus olhos, e a Bíblia me diz que depois de alguns segundos, não sei quanto tempo, a água vai caindo, e a lama vai saindo, e ele começa a sentir um incômodo nos seus olhos, como que um cisco nos seus olhos que até então ele não tinha sentido. Ele começa a sentir talvez um pouco de dor, porque ele nunca sentiu essa coisa meio elétrica na sua mente, e começa a detectar o que está acontecendo. Mas ele percebe que essa coisa elétrica se mexe de acordo com o que ele se mexe, e ele começa a perceber pela primeira vez os estímulos visuais de alguém que nunca tinha visto na vida. Amém? Um cego de nascença começa a enxergar. E eu pergunto a vocês, qual foi a primeira coisa que esse cego de nascença, deste capítulo de João, viu?
Não foi Jesus. Jesus ficou lá, ele foi para o tanque, sozinho, e agora ele está enxergando, a água leva o barro, aquela água corrente passa, e agora eu fico pensando qual foi a primeira coisa que esse cego de nascença viu na sua vida. Imagina a água levando todo aquele barro, voltando a ficar transparente como o tanque do Siloé, um dos lugares mais puros e limpos de Jerusalém. Enquanto aquela água leva, pela primeira vez aquele homem vê o reflexo do seu próprio rosto na superfície daquela água. Amado jovem, não adianta, se você quer descobrir quem você é, se você quer descobrir de onde você veio, se você quer descobrir para onde você vai, se você quer entender o valor que você tem, o valor não se encontra na sua caderneta de poupança, o valor não se encontra no carro que você tem, o valor não se encontra na grande biografia que você possui, o valor se encontra nos braços de Jesus, amém? Aquele cego viu o reflexo de si mesmo para ver a sua imagem valorizada. Falei com vocês no domingo sobre autoestima. Até que ponto eu tenho que dizer para você, mulher, que você só vai se sentir realmente valorizada? A sua autoestima lá em cima, a sua imagem forte de filho e filha de Deus, se não for com Deus. A gente se bate por aí. Mas agora o milagre continua. Eu digo a vocês, curta sua vida com Deus. Esse milagre mostra claramente que um homem cego de nascença entendeu que com Deus as coisas se resolvem. E esse milagre continua porque eu queria voltar com você a lembrar comigo o que nós vimos no sábado, lembra? Quando você foi comigo a Caná da Galileia, e ali você aprendeu que com Jesus eu ainda acredito, se nas sua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega Ele sempre dá o que tem de melhor. Eu ainda acredito num domingo, quando um filho de oficial quase morre pela incredulidade chantagista de um pai, para lhe dizer que nós não precisamos de mais fé, mas sim de uma fé mais profunda. Foi na segunda-feira, perdão. E no domingo, aquele homem lombado no tanque de Betesda, o mais gostoso do sonho não é quando você acorda, mas quando através de Jesus, esse sonho se transforma numa realidade. E o milagre dos pães, jamais o tanjal, é claro. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, e dá para uma multidão de 10.000. Por quê? Deus multiplica os pães, mas somos nós quem ajudamos a distribuir. E ontem você veio e você viu Jesus dizendo para Pedro, por que dividiu, Pedro? Para você nunca esquecer na sua vida que quando você confia somente em Deus, tem a Deus e tudo mais. Agora, se você confia em Deus e em mais alguma coisa, você vai terminar sem Deus e sem nada mais. Dormiu melhor de ontem para hoje? É porque você colocou Jesus em primeiro lugar na tua vida. E agora vem comigo, porque milagres só acontecem na vida de quem precisa. Milagres não acontecem na vida de quem ouve falar. Milagres acontecem na vida de quem vem aqui, como tem recebido e-mails, bilhetinhos nos meus bolsos, pessoas que me abraçam e digam, pastor, ora porque eu estou precisando. Esse é o desespero que Deus precisa para usar como obra-prima da realização dos seus milagres. Só que eu gosto desse milagre porque é um dos capítulos maiores do livro de João, porque mostra o milagre e a continuação desse milagre. Reação de 3 grupos, e hoje, jovem, eu quero entrar um pouquinho mais a fundo com você, que veio comigo toda essa semana, ou você que está vindo pela primeira vez. Quando Deus operar um milagre na sua vida, se prepare, não diga que o pastor Odailson não avisou, se prepare para a reação do mundo. Não pense que vai ficar tudo bem com você depois de uma semana como essa. Se você está vivendo uma experiência com Cristo, as coisas não vão ficar tão bem assim. Por quê? Primeiro surgem os vizinhos. Aquele homem agora está enxergando, está pulando por Jerusalém, festa dos tabernáculos. Os primeiros a olharem para aquele mendigo, cego de nascença, são os vizinhos que começam a comentar. Depois você lê o texto. Esse texto da palavra de Deus tem 41 versículos. Hoje, antes de dormir, leia esse milagre, porque é fantástico, é um filme em forma de um milagre. Os vizinhos olham e dizem, mas não era esse aquele cego de nascença? E começaram a surpreender-se. E virou um assunto de discussão, mas ele era um mendigo com latinha ali, tentando tatear no escuro, agora ele enxerga. Primeira reação do mundo, as pessoas se surpreendem e percebem aquilo que acontece com você quando Deus age na sua vida. Gostava? Tenho aqui o Ivan, colega de sala, colega de quarto, tempo de faculdade de teologia, e a gente ia muitas vezes ali, aquela lagoa, lá no colégio Engenheiro Coelho, e às vezes à tarde ficava aquela lagoa, um espelho. É a coisa mais cruel que um jovem já fez na vida, imagine. Pegar uma pedrinha e jogar no meio de uma lagoa de mais de 1 quilômetro de extensão. E é incrível como uma pedrinha vai gerando ondas, e de repente, em questão de segundos ou um pouquinho mais de segundos, uma lagoa inteira é agitada pelo movimento das ondas.
oriundas de uma única pedrinha jogada no coração de uma lagoa. Jovem, te prepara, porque você vai testemunhar, querendo ou não querendo, quando Jesus falar através de você. O ser humano faz a diferença, mas não assim, como alguns anos atrás um maluco entrou no GP da Inglaterra com uma roupa ridícula e um cartaz ridículo escrito assim: leiam a Bíblia. Lembram desse padre meio louco escocês, que nas penúltimas Olimpíadas atrapalhou o nosso grande maratonista brasileiro, querendo mostrar que essa é a minha forma ridícula de testemunhar? Deus não te chamou para fazer isso. Agora olha que coisa interessante como Deus age na nossa vida. Eu era garotão, morava aqui em Curitiba, e meus pais um dia fomos fazer as compras do mês. Eu estava na 8ª série, a gente foi toda a família para o supermercado. Eu nunca me esqueço que fizemos aquela compra grande. Enquanto estávamos passando a compra, a mulher olhava estranha para o meu pai. Eu já estava lá conversando com meu irmão, minha mãe, e a mulher, quando o pai ia assinar o cheque para pagar a conta, olhou para ele e falou direto: vocês são uma família adventista do 7º dia. Eu achei estranho. O pai olhou para ela e falou assim: uau, você é vidente? Não sou apenas adventista, sou pastor da igreja. Ela falou: eu sabia. E o pai, agora curioso, eu arregalei meus olhos para o futuro publicitário. Eu falei assim: isso aqui é uma coisa incrível. Por quê? Ela falou: eu tenho uma tia que é adventista do 7º dia, e pelas compras que vocês fizeram, e pelas compras que vocês não fizeram, não tinha outra forma a não ser vocês serem adventistas do 7º dia. Jovem, você testemunha querendo ou não querendo quando você está nos braços de Jesus. A reação dos vizinhos mostra que aquele cego de nascença estremeceu o mundo ao seu redor apenas porque Cristo tinha feito um milagre na vida dele. Mas o segundo grupo começa a ficar um pouquinho pior. Os líderes. Cuidado com os líderes. Não seja cristão por causa de um pastor. Não esteja nessa igreja por causa de um pregador. Vocês estão ouvindo o pastor Odailson todas as noites? Ouve o pastor Gilson, ouve pregadores na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo. Mas eu te imploro, não esteja numa igreja por causa de uma pessoa, porque essa pessoa um dia pode te decepcionar. Esteja numa igreja por causa da palavra sagrada, porque ela não muda. Mas olhe os líderes espirituais desse cego de nascença. Eles olham para aquele cego. Já estavam com ódio de Jesus. E Jesus fizeram esse milagre no sábado. E sabe o que eles fazem? Começam a dizer: no sábado não se pode fazer coisas assim. Esses líderes espirituais, entre aspas, chegaram ao ponto de transformar o sábado, um dia de paz, descanso, num dia maluco, com 613 regras, 1521 emendas e mais 312 proibições. No sábado você não podia andar, você não podia carregar nada, você não podia ajudar ninguém. O sábado era um dia de robô. E agora aqueles homens olham para aquele cego de nascença e dizem: como é que ele foi curado no sábado? E queriam tudo para incriminar Jesus. É incrível como a gente se surpreende que às vezes as pessoas que a gente admira, mas aqueles líderes não passavam de cegos. Aqui em Curitiba tem o Instituto dos Cegos. Minha mãe durante um bom tempo trabalhou no Instituto dos Cegos, e quando eu estava aqui em Curitiba, não poucas vezes o Coral Jovem foi cantar no Instituto dos Cegos. Eu conto essa história em todo lugar do Brasil e do mundo onde eu vou, e nasceu aqui em Curitiba. Quando eu fui no Instituto dos Cegos aqui em Curitiba, ali na Avenida Visconde de Guarapuava, você vai lá, visita os cegos, e você vai ver que em quarto de cego tem tudo. Em quarto de cego tem sabonete, sim ou não? Em quarto de cego tem chinelo, sim ou não? Em quarto de cego tem pente, sim ou não? Eu vi quarto de cego com gel. Eles são vaidosos, têm sua autoestima. Agora você pode ir em qualquer quarto de cego da face da terra, que é a coisa mais irônica, nunca vai ter num quarto de cego, que é o quê? Espelho. Você nunca vai ver em quarto de cego espelho por uma única razão. Cego não usa espelho porque cego não enxerga. E sabe o que me preocupa? Tem muito cego nessa igreja usando o espelho da lei embaixo do braço, antes de Jesus fazer um milagre na tua vida. Eu tenho medo daqueles que andam com a lei embaixo dos braços, como se fosse um espelho, embora sejam cegos e não conhecem Jesus. Toma cuidado, porque a ordem dos fatores altera o produto sim. Em primeiro lugar, sempre vai vir Jesus. Em primeiro lugar, é um milagre. E em segundo lugar, vem a consequência desse milagre, meu jovem. Quer você estar aqui por paixão, quer você obedecer o sábado por paixão, quer você não adulterar por paixão, quer você ser correto nos negócios por paixão, quer você entregar o dízimo por paixão. E aqueles homens surpreenderam o cego de nascença por uma verdade única. Cuidado.
Sempre existirão aqueles que, mesmo que o mar se abra, que os pães se multipliquem, que Cristo ande sobre as águas e que um cego de nascença enxergue, sempre haverá aqueles que não vão acreditar, mesmo que uma pedra fale. E se essas flores começarem a pregar aqui e agora, vai ter gente acreditando e vai ter gente questionando. E esse milagre mostra claramente isso na vida desse cego de nascença. Mas o terceiro grupo é o grupo dos pais. Esse é um grupo doído, porque os pais fazem parte da nossa vida. E essa imagem mostra que os pais nem sempre acertam na vida. Nem todos os pais são perfeitos. Ô pastor, que judiação. Eu mostro para o ouvinte da Novo Tempo uma mãezinha pata que está com seus pintinhos, ela passa num bueiro, todos desabam e ela fica sozinha. Pais não são perfeitos. E o que me surpreende é que aqueles líderes espirituais disseram: ninguém pode falar que Jesus é o Messias, ninguém pode reconhecer que ele tem poder. E agora vão para os pais daquele homem e falam assim: vocês conhecem seu filho? Conhecemos. Era cego de nascença? Era. Era pobre e mendigo? Sim. Até hoje não enxergava nada? Não. E agora ele está enxergando? Os pais disseram sim. Então perguntaram: por quê? Olhe esse texto depois. Os pais abaixam a cabeça, curvam seus ombros e dizem: não sabemos e não queremos dizer. Porque os pais sabiam que se eles dissessem que tinha sido Jesus Cristo que tinha curado o filho de nascença, o filho cego de nascença, eles estariam perigando serem realmente expulsos de Jerusalém. E agora eles dizem: não acreditamos, não sabemos quem foi. Por uma única razão: os pais desse cego de nascença tinham medo de perder a aceitação do grupo. Jovens, eu já tenho suficiente maturidade com vocês numa semana para dizer a você: toma cuidado com uma das maiores tentações que o diabo fez na vida de um jovem. É a aceitação do grupo. E a aceitação do grupo pode chegar a limites extremos, como uma comunidade africana chamada tribo Lakota. Tem um ritual do sol para que um jovenzinho de 12 anos possa virar macho para eles e entrar na patota da tribo. Sabe o que eles fazem? Um ritual chamado dança do sol. E com 12 anos, um garotinho tem que passar por essa dança do sol para fazer parte dessa tribo africana. Sabe o que é? Num dia marcado, todos os meninos de 12 anos ficam nus, apenas com uma pequena roupa em parte de baixo. E todos são colocados diante de uma árvore, um tronco. E naquele tronco são presos ganchos com cordas muito duras e firmes. E na ponta extrema dessas cordas, garras afiadas de águia. Pasmem, essas garras afiadas de águia são introduzidas nos mamilos desses garotinhos de 12 anos. E eles ficam de frente para a árvore. E o batuque começa, e ninguém pode fazer isso por eles. Eles têm que fazer por eles mesmos. E o batuque começa, e eles começam a entrar em transe, e todos esperam que eles aceitem o desafio para fazerem parte do grupo. E no momento louco, aqueles garotos se jogam para trás, de forma que as garras da águia rasguem seus peitos. E como se não bastasse, aqueles garotos berrando no chão, são obrigados a terem pedras incandescentes colocadas sobre seus peitos para que haja uma cicatrização, cauterização instantânea. E eles urram de dor. Mas depois disso, eles fazem parte da tribo. Ninguém está na África, ninguém está fazendo parte da tribo Lakota. Mas você sabe que outras formas de participação em lugares e tribos existem. Aqui é o processo da escarificação, uma outra tribo, onde para você fazer parte dela e ser bonitinho, tem que fazer isso aqui com sua pele. Cortar, colocar pó de café para que haja uma infecção e a pele fique assim. E essa mulher é considerada a Gisele Bündchen deles. Por que isso, pastor? Para fazer parte do grupo. E amado jovem curitibano que me ouve pela rádio, você vai fazer muitas vezes coisas loucas para fazer parte de um grupo, não precisa e não pode. Se as pessoas dizem: faça parte do meu grupo se você beber, faça parte do meu grupo se você transar, faça parte do meu grupo se você fumar, cuidado. A pressão do grupo é muito forte, eu sei, mas você não precisa fazer parte da pressão do grupo. Aqueles pais tiveram covardia. E o segredo do fracasso é você ir no caminho das multidões. Se você sempre seguir a maioria, seja bem-vindo ao inferno. Porque não é a maioria que vai se salvar. O segredo do fracasso é você ficar sempre junto com a patota, junto com a maioria. Seja bem-vindo a uma igreja onde a gente ainda acredita que mesmo sendo minoria, Deus tem um plano eterno para cada um de nós, amém? Eu creio nisso.
E agora a luta fica maior, sabe por quê? Porque aqueles escribas e fariseus não acreditam no que aconteceu, eles estão nervosos e agora chamam aquele cego de nascença. Jesus está em outro lugar, os discípulos estão em outro lugar, mas aqueles escribas voam em cima daquele cego de nascença e dizem: por favor, você agora tem que incriminar aquele que lhe curou, porque ele é um impostor. Poucos minutos depois do dia mais lindo da vida dele, ele é obrigado a negar aquele que lhe fez o milagre. Provação máxima. E olha o que a Bíblia me diz. João 9:25, aquele garoto, aquele cego de nascença, retruca dizendo: olha, se ele é pecador, impostor, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Cristianismo, uma religião de cegos que precisam de Jesus para verem melhor. Amado jovem, não adianta, você está uma semana se aproximando de Jesus, se prepare para a provação, mas quer vencer a provação? Não adianta você pegar histórias emprestadas, não adianta você pegar sermões emprestados. Eu amo pessoas que dizem: a história mais linda é a minha. Aquele rapaz não foi fazer um curso de teologia, foi transformar 1 milhão de doutrinas num grande discurso. Ele falou a frase mais óbvia do mundo: eu não sei quem ele é, mas eu era cego e agora eu vejo. Qual é a tua experiência com Deus? Alguns jovens se frustram porque tem pessoas que têm histórias sobrenaturais para contar de conversão. Outras, talvez como eu, não tenho grandes histórias sobrenaturais de conversão para contar. Sou filho de pastor, nasci nessa igreja. E daí você fica pensando: poxa vida, que história que eu tenho? Amado jovem, filho de obreiro dessa igreja, a história mais linda que nós temos é a nossa própria história, porque você vai ajudar alguém com a tua história, por mais diferente que ela seja das outras. Não adianta você buscar histórias alheias, busque a tua experiência com Deus. A tua experiência com Deus, a tua luta com Deus é a coisa mais linda que você tem. Você testemunha daquilo que você é, não daquilo que você pensa que seria. E agora aquele homem vira um pregador. Ele olha para os discípulos, os escribas e fariseus e diz: olha, eu não era cego e agora vejo. Vocês também não querem tornar discípulos dele? Aqueles homens ficam loucos. E jovem convertido vira jovem ousado. Ele esquece que ele era um mendigo, olha para os grandes doutores da lei e dizem: vocês não querem comigo seguir Jesus? É a palavra de Deus surtindo diferença na vida de um jovem que se entrega nos braços de Deus. Só que a história não é tão bonita, porque aqueles escribas dão um passo para trás. Eles entram em processo de possessão quase. E eles começam naquele momento uma cerimônia de expulsão. Você pensa que é tudo certo? Não é não. Havia uma lei que dizia: uma pessoa expulsa da sinagoga, uma pessoa expulsa do povo, ficaria 40 dias sem poder falar com ninguém. Eles dizem: discípulos dele é tu, nós somos discípulos de Davi, de Abraão. Este Jesus nós não conhecemos. E a Bíblia me diz: vem você nos ensinar. E o expulsaram 40 dias. Esse milagre é muito interessante, porque ele começou o dia sozinho, como mendigo, como cego de nascença. Ele vive um milagre nas mãos de Jesus e termina o dia enxergando, porém também sozinho e rejeitado pelas pessoas. O processo de expulsão era medonho. Os escribas rasgam suas roupas, jogam poeira sobre seus cabelos. Os fariseus e saduceus começam a berrar palavras de ordem. Eles começam a entrar em transe para Jerusalém. Aquele coitado cego de nascença está no meio da praça e todos começam a jogar sobre ele poeira, enquanto rasgam suas roupas e gritam: ninguém fala com ele, porque ele não presta, porque ele é maldito, ele não merece estar conosco. E a cerimônia da excomunhão era uma cerimônia hedionda de solidão. 40 dias o cego de nascença estaria andando pelas ruas de Jerusalém e as pessoas teriam que virar as costas para ele, como se ele fosse infectado por uma doença cruel. Ele andaria, e se ele comprasse um pão de alguém, ele não poderia fechar negócio com ninguém, porque quem vendesse alguma coisa para alguém excomungado, também seria excomungado. Solidão máxima de um jovem que amanheceu cego, foi curado por Jesus e agora anoitece sozinho. Hoje é a noite de eu falar para você que as coisas não vão ser fáceis. Você aceitou um apelo dessa noite? Se prepara, não vão ser fáceis. Mas Deus tem um plano para você. Você pode estar sendo zombado pelos teus amigos, namorada, pais, filhos, esposa, eu não sei. Quando você vive um milagre com Cristo, nem sempre as coisas vão acontecer na cartilha dos sonhos de fada que você tem na tua vida de Peter Pan. As coisas não são assim.
Sozinho agora, aquele mendigo não tem para onde ir. Ele olha para as pessoas viram as costas. Olha para os pais covardes. Olham para os amigos curiosos. Olha para os seus líderes, os líderes possessos. E ele volta para o mesmo lugar onde estava, quando, como se quisesse voltar ao tempo, pensava, era melhor eu ficar cego, porque cego pelo menos eu tinha dinheirinho no meu pratinho. Agora enxergando, nem dinheirinho eu posso ganhar. E a Bíblia continua num texto maravilhoso que eu narro para vocês. Ele está olhando para o chão, ele não podia olhar para as pessoas. E de repente, passos se aproximam dele. Passos se aproximam dele e ficam na frente dele. E ele fica para baixo, ele não pode olhar para ninguém, ele está excomungado. E alguém diz para ele, crês tu no Filho do Homem? Ele não lembra da voz. O dia foi muito doido para ele, ele fala, quem é? Para que eu possa adorar, porque é o único que vai me aceitar num dia louco como esse. Leia depois na sua casa esse capítulo inteiro. Jesus olha para ele e diz, é quem está falando contigo. Eu quero ver essa cena no céu, num filme. Porque aquele cego de nascença, esse cego de nascença agora olha para cima e vê o rosto de Jesus pela primeira vez. E a cena é encantadora. Porque ele se joga nos braços de Cristo, nas pernas de Jesus e começa a o adorar. Porque é a única coisa que um ser humano faz quando encontra a eternidade. Mesmo que não encontre pais que apoiem, amigos que apoiem, líderes que apoiem, você não está sozinho porque Jesus está comigo e com você. Amém? Essa cena é maravilhosa porque cristianismo é uma religião de cegos que precisam de Jesus para verem melhor. Mas o milagre poderia acabar aqui, não acaba. Sabe por quê? Porque também chegam os escribas, chegam os fariseus, sejam os discípulos. E agora Jesus fala uma frase altamente polêmica. Eu vim a essa terra para curar os que não veem e para cegar os que veem. E agora essa frase deixa todos assustados, porque os discípulos olham, os fariseus se olham e dizem, Senhor, acaso nós somos cegos? Olha o que Cristo responde em João 9,41, respondeu-lhe Jesus, meus filhos, se fosseis cegos, vocês não teriam pecado algum, mas porque agora vocês dizem, nós vemos, aí subsiste o vosso pecado. Eu queria essa noite falar para você do pecado da visão. Você sabia, querido jovem, nascido nessa igreja, que o pecado pior do que o adultério, o homicídio, é o pecado da visão? O pecado da visão é aquele pecado de Nicodemos que se achava bom demais. É o pecado de Saulo que se achava bom demais. É o pecado de todos aqueles que de alguma forma sentiram que são melhores do que os outros. Lembra de Pedro, Senhor, jamais te negarei, porque Senhor, eu tenho um currículo nessa igreja perfeito. E Pedro quebrou a cara de uma forma que eu jamais gostaria de quebrar. O pecado da visão é o pecado da igreja de Laodiceia, que se sente boa o bastante para se preocupar com a sua cegueira. O pecado da visão é o pecado de você que talvez como eu seja um filho de pastor, achando que porque teu pai é pastor, você vai para o céu de carona. O pecado da visão é você que acha que tem um sobrenome pesado na família, você vai para o céu por causa do teu sobrenome. O pecado da visão é você dizer, Senhor, eu dou conta do recado sozinho. E talvez o maior problema nosso como Igreja Central de Curitiba, e você que me ouve pela rádio, seja exatamente a frase, eu dou conta do recado sozinho. Naquele dia, Jesus estava rodeado de cegos, cegos fariseus, cegos vizinhos, cegos pais, cegos discípulos, cegos doutores da lei. E por incrível que pareça, o único que voltou para casa curado foi um mendigo desgraçado. Por quê? Porque era o único que sabia que precisava. Cristianismo é você todas as manhãs acordar e dizer, Senhor, abri meus olhos, mas eu estou cego, Senhor. Faz meu milagre hoje, porque não adianta eu achar que porque ontem eu vim no culto, hoje eu já estou automaticamente no céu. É diário. A vida com Cristo, a luta com Cristo é diária. E vocês me procuram na porta e dizem, pastor, ora porque essa igreja precisa de um reavivamento, precisa cada vez mais de empolgação e paixão. Você vê um pastor intercedendo pelas suas ovelhas, dizendo, prega pastor, porque essa igreja precisa de um reavivamento. Eu penso, onde está o reavivamento, se não no perigo do nosso pecado da visão? Líder, você não é melhor que ninguém. Ao pé da cruz você não é melhor que a pior pessoa ao teu lado, e ao pé da cruz você não é pior que a melhor pessoa ao teu lado. Somos todos iguais. Não se acomode com a verdade.
É a última história. Mas eu sou um paparazzi da vida. Vocês sabem pelas fotos que eu fiz da minha esposa. E eu fico imaginando quantos lugares Deus já teve o privilégio de me levar trabalhando como pastor. E eu sempre faço fotos de onde eu vou. Trabalhei no Nordeste, trabalhei em Curitiba, trabalhei no Rio Grande do Sul, tenho algumas visitas para fora do Brasil, e eu sempre gosto de tirar fotos de lugares maravilhosos que Deus fez, como por exemplo onde eu morei, em Recife, 3 anos e meio, a única praia do Nordeste que você não podia entrar porque tinha tubarão. Mas eu fui em outras praias, e é incrível como em qualquer lugar do mundo tem lugares onde ainda Deus permite que as digitais do Éden permaneçam para a gente fotografar, para a gente guardar a lembrança, para a gente visitar, para a gente ver o poder de Deus Criador. E eu amo esses lugares maravilhosos. Tem muito mais lugar que eu ainda não fui, tem dinheiro para ir. Mas é incrível como tem lugares bonitos, como esse. Eu estava no Nordeste, estava 2 anos trabalhando no Nordeste. E um dia o presidente da União, região do Nordeste, me chamou na sala dele com uma cara não muito boa, eu estava sozinho, ele falou assim: pastor Odailson, tem uma missão para você. Eu falei: qual? Despeça-se da sua esposa, você vai ficar 15 dias longe de casa, lá não pega nem celular direito, mas eu quero saber se você vai. Eu pensei, lá vai me mandar para a Etiópia, né? Mas vou. Odailson, então, não vai ser fácil. Eu tenho uma missão para você de 15 dias, preso num lugar onde você não pode sair. Eu falei: pastor, estou servindo a Deus, posso só dar um beijo na minha esposa e pegar uma lancheirinha? Ele: pode. Tá, pastor, você pode só me dizer aonde vou? Ele falou com todo o olhar de vergonha: Odailson, você vai ser obrigado a seguir os planos de Deus. E igreja, foi duro. Foi obrigado a ficar 15 dias preso, trancafiado e enclausurado num lugar horrível chamado Arquipélago de Fernando de Noronha. Eu ia fazer um vídeo, porque a Novo Tempo chega lá, e uma ilha com 4.000 habitantes e outros turistas recebe a TV Novo Tempo. Eu ia mostrar como pessoas estão conhecendo a verdade por causa da Novo Tempo nessa ilha, que é um paraíso. É um dos lugares mais lindos do mundo. Das 10 praias mais bonitas do mundo, 2 estão lá. Aqui você vê a Baía, a Baía do Sancho, não, aí é a Baía dos Porcos, onde o Morro Dois Irmãos desenha uma bela paisagem. Pôr do sol, nascer do sol como eu nunca vi, fui para lá, feliz da vida. Essa é a Baía do Sancho, um dos lugares mais bonitos do mundo. Uma água que tem 7 tons diferentes de azul esverdeado. E ainda eu vi um bichinho aqui, uma pomba, não sei o que é, uma garça, fazendo ali o seu ninho sobre um desfiladeiro de 70 metros, onde daqui tem 2 cachoeiras. Isso é o céu. Ali eu fiquei durante alguns dias. Nunca vi tanto golfinho na minha vida. Fiquei tão louco que eu liguei para minha esposa: Ellen, no momento que pegou o celular ali, venda as coisas, porque eu estou a trabalho. Mas Ellen, venda o carro, venda a casa, venda livro, venda roupa, mas vem para cá para a gente viver nossa 3ª lua de mel depois do atolamento em Punta del Este, né? E ela foi. E nós vivemos momentos como esse, onde você vê tanto golfinho, que uma hora a gente estava lá mergulhando e passamos da zona que podia, ainda bem que a gente não sabia, e entramos exatamente no lugar proibido pelo Ibama, e ali era o lugar onde passavam os golfinhos na hora que eles passavam, e ficamos nós 2 boiando no meio de mais de 500 golfinhos em volta, e a gente gritava: que lindo. E nessa hora a mulher fala que não deve, né? Amor, isso é tão lindo que eu posso até morrer. Pode nada. Mas isso foi em Noronha. Olha o flagra que a gente pegou de um golfinho voador encostado com outro peixinho grudado nele. Tanto lugar lindo em Noronha que eu vi até 4 sereias por lá. Vou passar bem rapidinho, ok? Você já viu? Tirei foto, tinha que tirar. E em Noronha foi esse momento único que eu vivi com a minha esposa. Só que estava chegando os últimos dias de eu estar lá. Tinha feito já a filmagem e eu fiquei amigo das pessoas da ilha. A diretora da única escola da ilha pediu: pastor, o senhor pode falar para os meus garotos de Noronha? Eu falei: ok, por quê? Porque, pastor, o senhor pensa que essa ilha é um paraíso, mas aqui tem muitos garotos que têm seus parceiros sexuais no continente. Aqui ninguém rouba nada, porque você roubou um bug lá em cima, meia hora depois você acha o bug lá embaixo. Uma ilha com 7 quilômetros não tem como roubar. Mas prostituição infantil e drogas são as maiores tentações da ilha de Noronha. E ela falou: queria que o senhor deixasse de ser turista depois de 15 dias e entrasse no coração da ilha, de alguns garotos e garotas que da 4ª série até o ensino médio todos fazem parte da mesma turma, e o senhor falasse um pouquinho de esperança para eles. Aí foi a foto feita na sexta-feira, antes do último final de semana, quando eu ia falar para esses meninos de Noronha, que eles chamam carinhosamente de ilhéus. Confesso a vocês que já preguei para muitos lugares, muitos congressos, muitas multidões,
mas nunca peguei um público tão desatento como esse. Você vê por essa figura aqui a atenção deles. E a professora falou: pastor, que Deus te ilumine, porque eu não posso obrigá-los a ficar nessa sala. Eles vão te ouvir porque você é um pastor, eu não posso obrigá-los a ficar. Então seja bem interessante no começo da mensagem. Ok, pensei em como começar a mensagem para agarrar a atenção daquela garotada. Quando eu estava para levantar e começar a falar, senti um puxão no meu ombro. E a professora disse bem baixinho: antes de subir, só me diga como é que você vai começar essa mensagem. Eu falei: professora, eu vou dizer: moçada, me belisquem para ver se eu não estou sonhando. Moçada, isso aqui é o céu. E eu fui falando assim, e ela foi ficando preocupada, tensa e vermelha. Eu falei: moçada, isso aqui é um céu, é um paraíso. Olha, isso aqui é onde vocês vivem, isso aqui é um cartão postal constante. E eu fui falando e ela foi ficando nervosa, até ela abraçar meu braço com toda a força e dizer assim: pastor, pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? E ela falou uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ela disse: pastor, essa moçada cresce, envelhece, casa, tem filhos e morrem vendo a mesma ilha que você sempre viu. E ela falou uma frase que eu nunca me esqueci: para eles, esse paraíso de sonhos já não é mais novidade. Amado jovem, sabe o que a senhora White fala? Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O que é que você está fazendo nessa igreja se não esperar a volta de Jesus? O pecado da visão é o desespero que nós temos de achar que nós estamos capazes de dizer que está tudo bem, enquanto o mundo lá fora vê a nossa esperança, nós nos acomodamos com a esperança que temos. Esse é o pecado da visão. O apelo de hoje vai ser um pouquinho diferente. O Daniel vai cantar uma música que nada mais é do que a declaração de uma pessoa cega. E se você tiver vontade de dizer: Senhor, eu gostaria de nessa noite fazer um pacto de não me acomodar com o lado de cá do céu, não me acomodar com esta verdade que eu tenho, não me acomodar com essa herança de igreja que eu tenho, eu não vou pedir para você vir aqui à frente hoje, porque para um cego é mais difícil caminhar do que se ajoelhar. Eu queria encerrar a mensagem dessa noite dizendo a você: se você for cego, precisando de um milagre de Jesus, enquanto Daniel cantar, dobre os seus joelhos e peça para Deus te incomodar, mesmo que zombem de você, mesmo que critiquem você, mesmo que prejudiquem você. Nós estamos cada vez mais perto da volta de Cristo, amém? Tem os cegos aqui essa noite? Se você é cego, você merece um milagre. E se você quer esse milagre enquanto Daniel cantar, coloque-se de joelhos comigo. Que Deus te abençoe, cego. Amém. Eu só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando estou em tua presença, ó Senhor, não importa em que lugar de tua mesa eu me assentar, o brilho da coroa que eu ganhar, eu só tenho um pedido, se é que ainda tenho voz, se consigo pronunciá-lo em tua presença. Eu não vou fazer perguntas, vou somente ouvir tua voz. E se pode ser a sós muito melhor, só me deixe olhar no fundo dos teus olhos e aninhar-me como filho em teus grandes braços.
Mestre, bem nos olhos. Quero mergulhar a alma em teu olhar. Quero amar-te no silêncio desta hora, e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada. Só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos. Eu só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando estou em tua presença, ó Senhor, não importa em que lugar de tua mesa eu me assentar, ou o brilho da coroa que eu ganhar. Só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos, em que eu seja fulminado em teu olhar, em que eu caia ao chão prostrado, sem coragem nem alento. Não importa, estou olhando pro meu mestre, e ao cair prostrado vendo as tuas marcas, deixa-me chorar tocando nas feridas, e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada. Esperei por isso toda minha vida. Bendito Deus, bom Pai que estás nos céus. Somos cegos, Senhor, e como cegos precisamos do Teu milagre. Acompanha ao sairmos aqui, Senhor, apesar de andando sobre nossos pés, com nosso coração ajoelhado para pedir um milagre Seu. Cuida dessa igreja, quebre o nosso orgulho, nos faz constantemente cegos, para constantemente precisarmos do milagre que vem de Cristo Jesus. Continue com cada um de nós nessa noite. Traga-nos de volta amanhã, para a última noite dessa semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor.